Olá amigos, olá amigas do canal O Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta e trazendo novas informações sobre língua portuguesa, esclarecendo algumas dúvidas, e hoje nós vamos trabalhar uma expressão que se tornou usual, dois termos que se tornaram usuais, mas que são inadequados, são considerados impropriedades gramaticais. Por exemplo, o termo vítima fatal, que é um termo muito utilizado no dia a dia, usado por jornalistas, usado por profissionais que trabalham com a língua portuguesa, mas que na verdade não devem ser utilizados. Devemos evitar esse tipo de impropriedade. E por que devemos fazê-lo? Porque nem sempre a união do substantivo com o adjetivo, nem sempre a união é adequada. Pode ser que seja imprópria. É exatamente este caso. Por quê? A palavra fatal, ela tem vários significados. Começando lá na época do imperador Júlio César, em que a palavra fatal significava fado, destino, algo determinado, que não podia ser interrompido. Então, esse é um dos significados da palavra fatal. Outro significado muito usado para a palavra fatal significa desgraça sem tamanho, algo que nos conduz a momentos de infelicidade. Isso também se chama fatal, ou seja, é um dos significados da palavra fatal. No âmbito do direito, a palavra fatal é utilizada com o significado de algo que não pode ser adiado, que não pode ser protelado, que não pode ser mudado para outro dia, tá? E nem antecipado. Então é um prazo fatal. Exemplo, 28 de dezembro é o prazo fatal para entrega do documento. 28 de dezembro é o prazo fatal para entrega de documento ou do documento. Então aí o fatal teria exatamente esse significado de prazo que não pode ser mudado, que não pode ser adiado. Ainda há outra significação para a palavra fatal, que significa o quê? Significa importância decisiva. Vamos citar aqui um exemplo. A opinião do assessor jurídico é fatal para evitar um erro judiciário. A opinião do juiz é fatal para evitar um erro judiciário. Então significa o quê? Que a opinião é decisiva, é fatal, é decisiva. Portanto, também pode ter esse significado. No entanto, quando usamos as duas palavras vítima e fatal, não devemos utilizar no sentido que é utilizado normalmente. Por quê? Quando eu digo houve um acidente com duas vítimas fatais, eu estou invertendo o significado da palavra. Porque, na verdade, o que causa a morte é o acidente. Ou seja, como é que eu deveria falar? Como é que eu deveria escrever? Um acidente fatal com duas vítimas, porque o que causa a morte é o acidente. A vítima, sob hipótese nenhuma, pode causar a morte, pode provocar a morte. Então, se a vítima não pode provocar, na verdade ela sofre a ação da morte, ela sofre a morte. Então, ela não pode ter esse significado de fatal. A palavra vítima não pode ser acompanhada pelo adjetivo fatal, exatamente por causa desse significado. É como se estivéssemos falando o seguinte: um acidente fatal com 5 vítimas. Ou então, o que é que pode efetivamente ser fatal? O acidente pode ser fatal, pode causar a morte. De igual modo, temos também a queda fatal, porque a queda pode provocar a morte. O choque pode ser fatal, ou então o choque fatal, porque o choque pode provocar a morte.
Portanto, queridos amigos e amigas, diante desta explicação, entendemos que o correto é falar assim, é escrever assim: houve um acidente fatal com 5 vítimas. Houve um acidente fatal com 2 vítimas. Houve um acidente fatal com tantas vítimas. Na verdade, essa é a forma correta de escrever essa expressão. Lembrando sempre que a vítima, de forma alguma, pode ser fatal, porque ela não pode provocar a morte. Ao contrário, ela sofre a morte, sofre a ação. Pode sofrer a ação de uma queda, pode sofrer a ação de um choque, pode sofrer a ação de modo geral. Então fica esclarecida essa dúvida. Quando for escrever essa expressão, seja numa redação ou mesmo num jornal, impresso ou não, no jornal online ou em qualquer outro lugar, você já sabe que o adequado é usar um acidente fatal com tantas vítimas. Essa é a maneira correta e que está de acordo com o padrão da língua portuguesa. Agradeço a atenção de todos. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Ativem o sininho para notificações. Se for possível, façam a inscrição. Podem fazer também comentários pertinentes e deixem os seus likes para ajudar o nosso canal. Vamos continuar aqui produzindo novos vídeos com mais conteúdos de língua portuguesa, esclarecendo naturalmente as principais dúvidas da língua e as suas principais exceções, e que não são poucas. Um grande abraço e fiquem com Deus.